ministrou ao meu coração, ao que ele já tem falado através da vida do nosso pastor, e eu trouxe para que nós possamos meditar também nessa história. 2 Reis capítulo 20, se você encontrou, diz amém. Amém, então vamos ler. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Até aqui, com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos nessa noite, diante da tua presença, exaltar o teu nome, engrandecer o Senhor. Particularmente, Pai, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor por poder estar aqui compartilhando da tua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus pastores, pastor Luiz e a pastora Edneia, que têm sido instrumentos de Deus na minha vida, Pai. Quero agradecer ao Senhor por esta igreja, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós, pela importância que o Senhor tem para cada um que está aqui nesta noite, porque o Senhor é o nosso amigo, é o nosso amado, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. E conforme diz na tua palavra, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Então é a este Deus todo-poderoso, santo, que nós exaltamos, engrandecemos e agradecemos. E queremos também te dar essa liberdade, para que o Senhor, através da tua palavra poderosa, possa, com a ação do teu Espírito Santo, gerar frutos em nós, transformar as nossas vidas, nos aperfeiçoar, nos moldar, nos direcionar, ó Pai. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Fale com a tua igreja, encontre nesta noite corações quebrantados, contritos, desejosos pela tua palavra, desejosos pela tua presença, para que assim que esta semente entrar, ó Pai, ela possa germinar e ela possa dar frutos para o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco e seja conosco no nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Essa história de 2 Reis, no capítulo 20, fala sobre Ezequias. E eu trouxe porque é o que o Senhor tem falado nesta igreja e é o que o Senhor falou também ao meu coração. Põe em ordem a tua casa. É chegado esse tempo, eu tenho que parar de deixar as coisas para depois. Eu preciso fazer agora. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele foi um rei de Israel. Mas eu preciso te contar um pouquinho de quem foi Ezequias primeiro. Ezequias, em 2 Reis fala sobre ele, em Isaías fala sobre ele, em 2 Crônicas também fala sobre ele, complementam essa história. Ezequias foi filho de Acás. Resumidamente, um dos piores reis de Israel foi o pai de Ezequias. Fez tudo o que era de ruim perante o Senhor. Sacrificou inclusive 2 dos seus filhos a Moloque. E fez coisas abomináveis ao Senhor. Ou seja, Acás era perverso, ruim, fazia tudo o que era mal perante o Senhor. Ezequias então nasce e cresce diante deste cenário, numa família terrível, idólatra, maldosa, ruim.
Este foi o cenário onde Ezequias cresceu. E é importante a gente saber essa história, porque a gente precisa compreender e parar de encontrar e de falar desculpas a respeito daquilo, do meio aonde eu cresci, do meio aonde eu fui criado, sabe? Porque a gente tem que parar de colocar a culpa. Foi meu pai que me ensinou assim, foi a minha mãe que me ensinou assim. Mas a Bíblia nos mostra, não só na vida de Ezequias, o cenário era ruim, a família talvez super desestruturada. Mas a Bíblia vai dizer que, ao contrário de seu pai, Ezequias decide fazer o que era reto perante o Senhor. Ou seja, o ambiente aonde eu estou, ele não diz nada ao meu respeito, amém? Eu preciso estar naquele ambiente, mas ser diferente. Ainda que eu e você tenhamos uma família desestruturada, ou um caos na nossa casa, no trabalho, não sei o ambiente onde está ruim aí para você, mas isso não pode dizer a respeito da nossa vida e da nossa fé. Somos nós que fazemos as escolhas de fazer o que é certo e de fazer o que é errado. Assim foi a vida de Ezequias, amém? Fiz umas anotações, a história é extraordinária. Eu quero te convidar a ler depois na palavra, porque é uma história grande e eu vou resumidamente falar um pouquinho sobre ela, amém? Depois vocês leem em casa. Então nós precisamos parar de dar essas desculpas, de falar que foi o outro. Quando Acaz morre, Ezequias, com 25 anos, ele assume o reinado de Israel. Mas que herança é essa que Ezequias recebe? Um reinado destruído, devastado, cheio de idolatria, cheio de coisas erradas, famílias destruídas, praticamente sem exército, porque o povo vinha de guerras em guerras e eles estavam sendo totalmente derrotados durante as batalhas. Então o que Ezequias herda, o que ele passa a tomar conta é de um trono, de um reino totalmente destruído, que precisava de trabalho humano, precisava de recurso financeiro e precisava de tantas outras coisas mais que ele não tinha ali no seu reinado naquela época, por causa do que havia acontecido, por causa do que o seu pai havia feito. Então, ou seja, mesmo diante desse cenário, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 28, 19, que o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel. Ele permitiu que Judá caísse em dissolução, ou seja, a permissão do Senhor que aquele povo estava destruído daquele jeito. Então o reinado que Ezequias começa a reinar era um reinado totalmente destruído. E aí a gente já começa a aprender, porque Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele então começa decidindo fazer o que era bom e o que era reto perante o Senhor. A Bíblia diz que ele se apega ao Senhor. E a primeira coisa que Ezequias decide fazer, mesmo diante de um caos, a Bíblia vai dizer que ele começa por aquilo que é mais importante. Ele restaura e reabre a casa de Deus. Ele precisava de recurso financeiro? Precisava. Ele precisava de um exército? Precisava. Ele precisava de muita coisa. Mas ele fez o que era prioridade. Restaurou a casa do Senhor. Chamou os levitas e os sacerdotes, consagrou-os, consagrou a casa de Deus, trouxe de volta para aquele povo que estava longe a presença de Deus para o meio do povo. Prioridade. Ele deu prioridade ao que precisava ser prioridade. Então a Bíblia vai dizer que ele começa ali todo o trabalho e ele faz então ofertas conforme a lei de Moisés ordenava. Ezequias restaura tudo, inclusive celebrou-se a Páscoa, fizeram uma celebração tão importante para o povo de Israel. E no meio dessa celebração, a Bíblia vai dizer que eles então começam também a restaurar a fidelidade do povo, porque o povo já não era mais fiel, e o povo começa a trazer ofertas, o povo começa a trazer as coisas para o Senhor e para a obra do Senhor, e a Bíblia vai dizer que foi tão abundante, que Deus prosperou, que foi maravilhoso o que o Senhor começou a fazer no meio do povo de Israel, por causa do que era prioridade. A presença de Deus no meio do povo. Queridos, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Nós temos que parar de dar prioridade para o que não é prioridade.
A gente inverte as coisas nas nossas vidas e por isso, por vezes, o Senhor tem que nos alertar. Por vezes, o Senhor tem que nos disciplinar, amém? Então, ele começou por aquilo que era prioridade. E a Bíblia diz que tudo o quanto era ordenança e mandamento do Senhor, Ezequias fazia. Reto, com inteiridade de coração. Ele se apegou, ele se achegou, ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Ele foi obediente, ele era um homem de fé. Então, mesmo que ele não tinha recursos, como eu disse, ele tinha a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer também que ele experimentou livramentos sobrenatural da parte do Senhor. A Bíblia diz que certo determinado momento o rei da Síria, Senaqueribe, ele começa a querer tomar as cidades. E ao querer tomar as cidades, ele então começa a cercar, começa a armar, começa a afrontar, começa a mandar servos falar para o rei que ele iria tomar a cidade, começa a afrontar o rei, começa a afrontar o Deus vivo de Israel, dizendo: quem é esse que você acha que vai te livrar das minhas mãos? Quem é esse que você acha que vai livrar esse teu povo diante de todas as cidades que eu já tomei? Quem é esse Deus? E o rei escreve uma carta afrontosa, que afronta o povo de Deus, que afronta o rei. E o rei lê perante o povo, mas ele coloca ali, levanta homens, e ele começa a cobrar ânimo do povo. Vamos, e começa a fechar as cisternas, começa a reparar o muro, começa a agir. Ele não fica parado diante daquela afronta que ele estava sofrendo. E ele experimenta, durante esse tempo, um grande livramento do Senhor. A Bíblia diz que ao receber essas afrontas, o rei Ezequias fez mais uma coisa importante, que era a prioridade. Ele orou ao Senhor. Ele levou a carta, foi até a casa do Senhor, juntamente com o profeta Isaías, rasga as suas vestes e apresenta aquela afronta diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eles não estão afrontando a mim, eles estão afrontando ao Deus vivo de Israel. Age em nosso favor, ajuda-nos, Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo que feriu o arraial dos assírios. Foram feridos numa mesma noite 185 mil homens. E os que ficaram vivos, quando acordaram, vendo os cadáveres, cascou fora, não ficou lá. O próprio rei não teve mais coragem de ficar ali diante daquilo que o Senhor fez, foi embora. Mas a Bíblia vai dizer que, fugindo ele para uma cidade de Nínive, os seus 2 filhos o mataram à espada. Olha que grande livramento. O Senhor disse que livraria Ezequias da mão do rei da Síria. Ele experimentou coisas grandiosas, grandes livramentos da parte do Senhor. Amém, irmãos? E a Bíblia vai dizer que com esse feito maravilhoso, as cidades vizinhas começaram a trazer, então, pedras preciosas, começaram a trazer animais, ofertas para o rei, diante daquilo que o Senhor tinha feito. E Ezequias prospera, e então o seu reinado, aquilo que ele não tinha, ele passa a ter. Ele passa a ter Deus primeiro no meio do povo. Ele passa a ter os recursos para ele e para o povo. Ou seja, o Senhor supriu ele naquilo que ele precisava. E o reinado então se estabelece ali desta forma, com riqueza, com glória, com tudo aquilo que o Senhor havia concedido a ele. Amém? E passado então alguns anos, a Bíblia vai dizer nessa palavra que nós chegamos aqui, Ezequias adoece. Ele estava aproximadamente com 39 anos. Eu não sei vocês, mas eu acho que quando eu chegar nos 39, eu também não vou querer morrer ainda não. Embora ir para a glória é bom demais, amém? Mas porque o rei Ezequias vira para o canto e ele chora. O profeta Isaías chega então até ele e ele diz: olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E a Bíblia vai dizer que o rei vira o rosto para a parede e chora. E com propriedade ele fala com o Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti. Olha por que o rei podia falar aquilo. Olha quem ele era diante do Senhor.
Olha que propriedade ele tinha para falar, porque mesmo é como se ele dissesse: Senhor, ainda que o meu pai, a minha mãe, a minha parentela tivesse feito tudo errado, mas eu, diante do Senhor, eu decidi fazer o que era certo. Diante do Senhor, eu escolhi fazer o que era bom e reto perante o Senhor, seguir os seus mandamentos e não ficar preso em desculpas ou no meu meio ali caótico e me escondendo. Não, eu decidi fazer o melhor para o Senhor. Então lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Ousado, mas ele podia falar isso com o Senhor. Ele podia. E a Bíblia diz que o profeta volta e diz para ele: ó, o Senhor vai te conceder mais 15 anos de vida. Que maravilha, né, irmãos? Quem dirá nós? Será que podemos virar o rosto para a parede e falar: Senhor, lembra de mim, Pai, me ajuda? Isso é para a gente refletir, amém? Ele poderia, então o Senhor concede a ele mais 15 anos de vida. Mas mesmo fazendo o que era reto, pense nisso, mesmo sendo quem ele era perante o Senhor, qual foi a primeira palavra que o Senhor disse para ele? Põe em ordem a tua casa. Mas por que será que o Senhor estava falando isso com ele? Irmãos, eu não quero falar simplesmente do espiritual. Até porque a vida de Ezequias, a cobrança para ele não era espiritual. Porque teoricamente ele estava caminhando com o Senhor, amém? Mas neste contexto também o Senhor, ele fala não simplesmente como espiritual, mas ele trata sim da vida pessoal e familiar do rei. Porque o Senhor já sabia o que iria acontecer com ele. E num primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui, após fazer essa breve introdução sobre quem foi o rei. Primeira coisa, nós precisamos restabelecer o que é prioridade nas nossas vidas pessoais e na nossa família. O Senhor falou comigo também um pouco sobre família. O que hoje é prioridade para você? Quando se fala em prioridade, o que vem na sua cabeça? Qual a primeira coisa que você quer? A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Então pare e pense, o que é prioridade para você? Será que a restauração daquilo, da presença de Deus, do seu espiritual não deveria ser mais importante do que as outras coisas que nós estamos buscando às vezes? Ezequias, ele entendeu isso. Ele começa a reinar, ele não tem nada, mas ele decide primeiro resgatar a presença de Deus para o meio do povo. Restaure primeiro o seu espiritual, pessoal, a sua vida com Deus. E restaure também a presença do Senhor dentro da sua casa. Muitos lares estão sendo destruídos, queridos, porque Deus já não é prioridade lá dentro mais. Então a gente precisa se atentar a isso. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida pessoal para com Deus, para com a obra de Deus e para com as pessoas? O que precisa ser restaurado para com o Senhor? É o secreto? É a oração? É o jejum? É a busca? É aquilo que o Senhor... O que o Senhor tem te pedido? Que até hoje você está deixando para depois. O que está faltando dentro da sua casa que precisa ser restabelecido? É o diálogo? É o perdão? É a cura ali dentro de um para com o outro? É a leitura da palavra em família, o culto no lar, é o devocional, é a oração do casal, é a oração do pai com o filho, do filho com o pai. O que precisa ser restaurado também dentro da sua casa, no seu casamento, na sua vida pessoal, queridos, é prioridade. Você não está entendendo.
nós não podemos deixar isso para depois. Restabeleça isso. Deus quer que nós tomamos esse posicionamento no dia de hoje, de colocar a nossa casa em ordem. Há muito tempo o Senhor tem falado isso através da vida do nosso pastor. E nós precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos atentar para isso. Tem muitas famílias onde os pais, eles vivem para si. Não se preocupam mais com os filhos, ou preocupam em dar do que ser. Eles preferem dar muitas coisas do que ser um pai e uma mãe presente. Então essa restauração familiar envolve tudo isso, querido. Como está o seu relacionamento com seu filho? Filho, como está o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe? Falta de diálogo, tantas coisas têm acontecido dentro de casa. Então, ou seja, o colocar a casa em ordem também fala sobre o físico. Fala sobre colocar o que está desorganizado na nossa vida pessoal para que a gente possa com o Senhor estar bem, sabe? Porque não adianta eu espiritualizar e virar para você só e falar assim, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar. Sim, você precisa, mas como nós temos sido orientados, nós precisamos também parar de fazer coisas erradas, de ter maus comportamentos diante do Senhor. Deixar de ser aquelas pessoas, né, como o pastor usa esse termo, enrolados. Deixar de sermos essas pessoas que não dão bom testemunho lá fora, ou até mesmo dentro de casa. Não adianta. Você pode chegar na igreja e orar 1 hora, ajoelhado, sentado em pé, mas se dentro da sua casa não estiver as coisas em ordem e você se posicionando como você tem que ser, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Tem muitos pais chorando porque os seus filhos não estão na presença de Deus. Mas tem muitos pais que são culpados pelos seus filhos não estarem na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar no caminho, se eu pegar a minha filha e falar com ela assim, Alice, desce ali embaixo, vai no banheiro, você vira e você chegou. Talvez ela pode até chegar lá porque ela já conhece. Mas se eu falar assim, filha, você vai ter que ir na padaria Pão de Mel. Você vai sair da igreja, você vai subir, você vai virar à esquerda, depois você vai virar à direita e você vai chegar. Ela não vai saber chegar lá. No meio do caminho ela vai se perder. Quando eu digo ensinar no caminho, eu preciso, filha, vamos na padaria? A padaria é aqui, nós vamos subir, nós vamos virar, você pode atravessar a rua, você não pode, você pode virar, você não pode. Isso é ensinar no caminho. Senão não adianta nada. Quem está entendendo diz amém. Oh, glória, amém. Então nós precisamos ter essas prioridades, amém, irmãos? O que está bagunçado na sua casa? O que está em desordem na sua vida, irmãos? Não é possível que o Senhor, desde que o pastor falou, não é possível que Deus não te falou nada. Desde a primeira mensagem que nós recebemos no grupo de louvor, né, João? Que o João mandou através da vida do pastor. Irmãos, eu fui para o meu quarto orar. Falei, Senhor, me mostra o que está em desordem na minha vida. O que eu preciso melhorar? O que está na minha casa? O que está faltando? Aonde eu preciso melhorar? E eu vou compartilhar com vocês algo muito simples. Primeira coisa que o Senhor me falou. Eu entrei para orar. E eu já havia conversado com a pastora Edneia dias antes sobre algumas coisas no meu casamento. E quando eu entrei para orar, o Senhor falou comigo assim: tira a sua filha do seu quarto. Ela está dormindo com você, mas não é para ela ficar dormindo lá. Ah, que isso, pastor? Não tem nada a ver. Irmãos, é claro que eu não vou aqui ser hipócrita, né? Dorme uma vez ou outra com o filho, com o pai, sim. Às vezes adoece, precisa do cantinho da mãe precisa olhar. Lógico, mas o que estava acontecendo dentro do meu coração era um prazer em estar com a minha filha na cama, enquanto meu marido às vezes ficava vendo um filme, alguma coisa, e ele adormecia no sofá, e eu gostava. Ponha em ordem a sua casa.
simples, mas o Senhor me pediu. Não é possível, por isso que eu estou dizendo, não é possível que Deus não tenha falado nada a esse respeito com você até hoje. Se você permitir, o Senhor vai falar com você, amém? Então a gente precisa se preocupar também com a nossa futura geração. Como eu disse, se preocupar com os nossos filhos, preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, porque o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos? Se a casa está uma desordem, se a vida está uma bagunça, se eu não me comporto como eu deveria me comportar como homem e mulher de Deus, o que o meu filho ou a minha filha vai ser, ou vai pensar, ou vai fazer? Ou até mesmo a minha parentela. O que eles vão dizer ao meu respeito? Se eu vivo numa desordem, falo o nome de Deus, mas vivo numa desordem. Desordem financeira, desordem espiritual, desordem moral, desordem física, desordem. Então qual o legado que a gente vai deixar? A gente precisa preocupar, acho que a gente não está se preocupando de que o futuro da igreja são os nossos filhos, os netos de quem é avô e avó, os sobrinhos, são eles. E nós somos exemplos para eles, amém? Somos um espelho para eles de certa forma. E o conceito aqui, irmãos, como eu disse, não é só sobre uma vida espiritual em ordem que é necessário, mas é a nossa casa, a nossa família, as coisas do Senhor. É Deus, a obra de Deus e a nossa família em ordem. Isso precisa estar em ordem. Como está a vida financeira da sua casa? Como está o seu comportamento para com seus filhos? Como está? Ezequias, o que a Bíblia vai dizer e o que eu quero finalizar aqui nessa noite. Primeiro eu disse que nós devemos priorizar, restaurar o que é prioridade. Então se você não sabia o caminho, agora você sabe um pouco. Primeiro você precisa priorizar, restaura o que é prioridade, é Deus. Seja a presença de Deus em você, através de você, sua vida espiritual, não sei, isso é cada um vai prestar contas com Deus. E seja também dentro da sua casa. O que precisa ser restaurado lá? Segundo é você ter essa preocupação com os seus filhos, de orientar, de instruir, de caminhar, de ajudar, de mostrar e de fazer o que é certo. Não só falar, você precisa fazer. Bebe e fala para o filho não beber. Fuma e fala para o filho não fumar. O que adianta? Manda o filho orar, mas não ora. O que vai adiantar? Está em desordem. Está em desordem. Então se preocupe com essa geração futura, com o seu legado, com aquilo que você está construindo hoje para deixar para os seus filhos. Não é, pastor, eu estou deixando uma casa, 2 carros. Não. Isso tudo vai ficar. A Bíblia diz, inclusive em Apocalipse, que bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. A única coisa que vai nos acompanhar quando a gente morre são as nossas obras. Seu carro, sua casa, vai ficar tudo aí, mas as suas obras vão te acompanhar. É isso que vai te acompanhar. Então você precisa se preocupar com isso. Se você não se preocupou e se estava em desordem, você precisa pôr em ordem. E terceiro, Ezequias recebeu uma cura do Senhor, mas quando Deus pediu para ele colocar a casa dele em ordem, ele não fez isso. É bom demais receber algo do Senhor, mas fazer aquilo que o Senhor pede é melhor ainda. A Bíblia vai dizer, por que eu digo isso? Porque depois que essa cura que ele recebeu, dos presentes, veio também embaixadores da Babilônia para ver o que tinha acontecido, para ver como estava o rei. E a Bíblia vai dizer que o rei se exaltou, se ensoberbeceu e mostrou tudo que ele tinha, todas as posses, conquistas, tudo no seu palácio. E após acontecer isso, o profeta vem e fala para Ezequias que Deus tinha sondado o coração dele e que por causa dessa atitude não ficaria coisa alguma mais ali, porque os babilônicos iriam levar tudo, inclusive os filhos dele, para serem escravos e eunucos no palácio.
Primeiro, ele se exaltou quando não deveria se exaltar. Põe tua casa em ordem, mas no tempo de pôr a casa em ordem, ele se exalta. Ele se ensoberbece. Sabe por quê? Porque ele diz para Isaías assim, quando Isaías traz essa palavra para ele vira para Isaías e fala assim: boa é a palavra do Senhor. Que dia que o Senhor vai trazer uma palavra de exortação, não só de exortação, mas uma palavra mostrando que a sua geração será amaldiçoada, e você vai dizer: boa é a palavra do Senhor. Você vai pedir misericórdia no mínimo. Mas ele diz boa, sabe por quê? Porque o coração dele já estava contaminado. É como se ele dissesse, porque a palavra diz: tá tudo bem, nos meus dias eu vou ter paz, isso vai acontecer na minha geração, não estou nem aí. Mesmo que talvez não saiam das nossas bocas, mas qual tem sido a sua reação, a sua relação com a geração futura? Será que você está como esse rei que recebe uma ordenança do Senhor, mas não se preocupa porque não é com você? Mas é com seu filho, com sua filha. E ele não se preocupou com isso, ele foi egoísta, ele foi soberbo. E após 3 anos que ele foi curado, nasce Manassés. Ezequias não colocou a sua casa em ordem, porque a Bíblia vai dizer que Manassés começa a reinar aos 12 anos, porque deu o prazo de 15 anos e ele ia morrer. Manassés toma o trono com 12 anos. E quando ele vai reinar, a Bíblia diz que ele reinou para destruir tudo que o seu pai havia construído. Tudo que era de errado, Manassés fez. Pior, um dos piores reis de Israel. Manassés. Ezequias falhou. Sabe por quê? Porque dá a impressão de que ele era revoltado. Revoltado com o pai, não sei. Como que um jovem que cresce talvez num ambiente ali de adoração ao Senhor, porque existia o culto ao Senhor, estava restabelecido isso, mas ele decide fazer tudo ao contrário. Tudo bem que tem escolhas, mas acredito também que Ezequias falhou nessa missão, como pai. Então a Bíblia vai dizer que ele fez o que era terrível ao Senhor. Culpa de Manassés. Ezequias negligenciou a ordem de Deus, não colocou a sua casa em ordem. Manassés foi levado cativo à Babilônia, querido, sabe como? Com aqueles ganchos que coloca no boi e é puxado. De tão terrível que ele foi, o Senhor permitiu que ele fosse levado como escravo dessa forma, colocando um gancho aqui nele e puxando ele como se puxa um boi. Terrível o que ele fez, terrível o que aconteceu. Jeremias 15 vai dizer que por causa de Manassés, isso tudo aconteceu. O povo foi levado cativo e o povo viveu escravo lá na Babilônia. Olha o que uma atitude ou não atitude de um pai em não cumprir o que o Senhor ordenou fez com toda uma geração. O povo foi destruído e a Bíblia ainda diz que foi extinta a genealogia dele, né, do rei. Não teve mais ninguém da parentela dele. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer ter uma vida abençoada? Sim ou não? Você quer ter uma família abençoada? Amém? Fique de pé, nós vamos finalizar nessa noite. Não negligencie quando o Senhor disser: põe a tua casa em ordem. Pense no espiritual, mas pense no físico. Pense naquilo que você precisa hoje colocar em ordem. Pense naquilo que você não tem feito, ou naquilo que você tem feito que precisa melhorar. Sabe por quê? Era igual a circuncisão. O pai levava o filho para circuncidar no 8º dia. Era o pai. O pai levava e falava assim: ó, meu filho, está vendo isso aqui? É uma aliança, mostrando para ele a aliança que ele teria com o Senhor ao ser circuncidado. Mas o que nós temos apresentado para os nossos filhos, principalmente você que é pai e você que é mãe? Como você tem apresentado o Senhor para ele? E você, jovem, como você tem se deixado conduzir na presença do Senhor? Como está a sua casa diante do Senhor, espiritual, física? Você pode fechar os seus olhos e orar comigo por 1 minuto? Eu quero te dar essa oportunidade, querido, porque nós devemos nos examinar a nós mesmos.
Nós sabemos aonde nós falhamos, o que nós precisamos melhorar. Não